Olá, vamos a mais um vídeo da capacitação Abril em Obras. O tema desse é perfil de consumo e algumas dicas de economia. Começando então, eu falarei um pouco sobre o quanto determinado aparelho afeta em questões financeiras na sua conta de luz. Ou seja, eu estou falando da eficiência do aparelho, né? O quanto que ele vai gastar de energia elétrica. E é uma informação muito útil quando se vai adquirir um produto, se vai substituir, né, fazer uma aquisição de algum produto novo. É fundamental que a gente dê preferência, se possível, a um aparelho eficiente. E para que a gente saiba, para que a gente tenha noção desse número, a gente precisa ter, primeiramente, a potência do aparelho, né, a potência em watts do nosso aparelho, e multiplicar também pelo tempo em que ele ficou ligado, né, pelas horas de funcionamento que esse aparelho vai ter, seja assim uma estimativa ou algum aparelho que você já tenha recebido uma conta de luz e você queira descobrir, né, o quanto seu aparelho afetou na conta de luz, é fundamental, né, a gente ter uma noção do quanto tempo ele ficou consumindo energia. Então, assim que a gente pega esse número, que é a potência do aparelho, multiplicamos ele pelo tempo em que ele ficou consumindo essa energia, depois basta que a gente multiplique pelo preço cobrado por quilowatts atual. Por exemplo, sempre existe um número, um determinado valor que se refere ao quilowatt atual, né, o quanto está sendo cobrado no momento. Então a gente pega justamente esse resultado que a gente obteve e multiplica pelo preço cobrado. E dessa forma a gente vai ter o valor total que você vai estar gastando ou vai gastar, né, seja estimando, né, pelo seu equipamento. E agora vamos entrar em algumas dicas de economia. E primeiramente, se refere muito ao que eu estava falando no slide anterior, que é a aquisição de aparelhos elétricos eficientes, porque justamente pelo fato que eu estava explicando, né, são mais eficientes. E o indicado é que a gente dê preferência para modelos com selo Procel de energia elétrica. E é fato também que, por exemplo, aparelhos mais novos, eles costumam ser mais eficientes que os antigos. Então a gente sempre tem que estar atento quanto à troca de aparelhos na nossa residência. Segundo ponto é a questão dos banhos. É um ponto muito benéfico a gente evitar os banhos longos, né, na nossa residência. E, se possível, dar preferência pelo modo morno ou verão, ou seja, o equivalente no seu chuveiro. E o terceiro ponto é uma dica simples, mas que pode afetar a sua conta no final, é não deixar o carregador de celular sozinho na tomada após ele estar conectado totalmente, ou seja, desconectar justamente o carregador de celular. É uma dica simples, mas que pode vir a afetar o preço total, né, da sua conta de energia. Logo em seguida, a gente tem uma dica também, uma dica intuitiva, mas é aproveitar a luz natural, né, que a gente obtém durante o dia. E, segundamente, dar preferência para lâmpadas LED, porque as lâmpadas LED elas consomem até 80% menos energia que as convencionais. E outro ponto também é a questão análoga à do carregador, a gente tirar o eletrodoméstico da tomada quando ele não estiver em uso. É uma coisa que pode ajudar a nossa conta de energia vir mais barata. E um ponto muito importante que acontece muitas vezes com frequência é a utilização da parte traseira da geladeira para secar roupas, calçados, né? Pessoas que usam a parte de trás da geladeira para fazer né, para secar esse tipo de roupa. Só que é uma coisa assim que não é o ideal a se fazer, porque isso faz com que a geladeira tenha que consumir mais energia
para que ela tenha regulado a sua temperatura de funcionamento, a temperatura adequada, ela vai demandar uma quantidade maior, justamente porque parte dela está sendo desviada para outra coisa. No caso, é o ato de secar essas coisas atrás da geladeira. E outra coisa também muito comum é que muitas pessoas não se atentam à borracha de vedação. E ela é fundamental, né? Em questão assim de verificar se assim, a gente está mantendo todo o ar da geladeira dentro dela mesmo, né? Porque é fato, cada abertura da geladeira vai ter um gasto maior para refrigerar novamente. Então, assim, a borracha de vedação é uma coisa que a gente deve se atentar. E terceira coisa, ainda dizendo respeito à geladeira, é que é indicado deixar ela bem longe de fontes externas de calor. Mais ou menos pensando no mesmo sentido do que eu estava falando agora das roupas. Evitar deixar ela perto de fontes de calor. Por exemplo, o forno, né? Tem gente que às vezes vai na intuição assim, quer colocar a geladeira perto do forno, mas na verdade isso não é uma boa opção, né? Porque ela vai acabar tendo que demandar mais energia para que ela funcione nas condições normais que ela deveria funcionar. E em síntese, são essas algumas dicas de economia, algumas delas bem simples, mas que podem vir a afetar a conta, né? E apenas uma curiosidade agora é que a principal fonte de energia elétrica do Brasil é a hidrelétrica, né? É amplamente utilizada. E a gente sabe que às vezes, em algumas épocas do ano, a conta de energia elétrica sobe bastante, principalmente quando o nível das usinas hidrelétricas está baixo, né? Está com pouca chuva, os níveis dos reservatórios estão baixos, acontece muito da troca de bandeira, a conta de energia ficar bastante cara. E isso acontece, na verdade, porque quando se tem esse menor nível de água nos reservatórios, o governo precisa suprir a demanda de energia da mesma forma. E nesse sentido, o governo ele precisa acionar as termoelétricas, que também é uma forma de geração de energia elétrica, utilizando gás natural. Então, o governo ele precisa acionar esse outro tipo de fonte, né, enquanto as outras estão com baixo nos reservatórios. Precisa acionar essas termoelétricas para que ele dê conta dessa demanda. Porém, o processo de geração de energia elétrica de uma termoelétrica possui um custo muito mais elevado. E como consequência desse custo de produção mais elevado, a conta do consumidor também fica mais elevada, também por esse motivo, né? Nas épocas de baixa pluviosidade, com pouca chuva. E foi isso. Encerramos mais um vídeo.